Galera, precisamos conversar sobre a situação da Warner Games, porque o buraco que eles estão é bem mais fundo do que a gente estava pensando. A Bloomberg, aquele site muito conhecido de finanças, postou um artigo muito grande sobre a situação da Warner Games, passando por vários estúdios como a Monolith, a Rocksteady, a Avalanche e até dando informações de bastidores que a gente não sabia. Lembram daquele CEO da Warner Games que eu falei que saiu no mês passado? Pois é, esse artigo, meus amigos, fala umas coisas aqui do senhor Haddad que é inacreditável. Inacreditável. Assim, ó, é assustador que esse cara comandava uma divisão de games da Warner desse tamanho. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar limpo todo esse artigo. São muitas informações. Já peço para vocês irem deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Vocês acreditam que a Rocksteady, a Warner Bros. Games, a Warner Montreal podem voltar ao grande nível que elas já estiveram no passado? Comentem aqui. Beleza, vamos direto pro assunto. Eu tô com um artigo inteiro traduzido do site da Bloomberg e eu vou lendo alguns pedaços e comentando aqui para deixar a notícia mais dinâmica. O artigo inicia lembrando que em janeiro o chefe da divisão de games, o David Haddad, deixou o cargo depois de quase 10 anos na empresa. E a primeira informação chocante que eles colocam aqui é que para algumas pessoas que trabalharam numa estreita colaboração com o tal do Haddad, a notícia não foi surpresa. E a única pergunta deles é por que demorou tanto? Rapaz, o ambiente com esse Haddad deveria ser muito ruim. Na sequência, o artigo da Bloomberg lembra aquele ano muito bom que a Warner teve com o jogo do Hogwarts Legacy, mas que no ano seguinte, 2024, ano passado, a Warner teve esse prejuízo astronômico por causa do jogo do Esquadrão Suicida, do jogo do Multiversus e também o jogo do quadribol do Harry Potter. Esses três jogos, que eram jogos que a Warner estava apostando, foram flops gigantescos e deram aí um prejuízo maior de 200 milhões de dólares. O artigo então lembra uma frase do Zaslav, né, o CEO da Warner, de que o desempenho da divisão de games está realmente muito abaixo do seu verdadeiro potencial. O que a gente sabe por conta das franquias que a Warner tem à sua disposição. Essa frase aqui também assusta, ó. O mandato do Haddad deixou grandes lacunas em seu portfólio e que provavelmente persistirão pelos próximos 2 anos. E eles explicam isso porque no planejamento do Haddad, o Esquadrão Suicida era um jogo que na cabeça dele era de $1 bilhão. Eles achavam que iam ganhar dinheiro com esse jogo, meu Deus! Todo mundo bateu o olho nesse Esquadrão Suicida e falou, vai flopar, vai flopar. Todo mundo sabia que o jogo ia flopar 1 ano antes. E o seu Haddad tava, opa, vai ser um jogo de $1 bilhão. O cara completamente desconectado da realidade. E como o Esquadrão Suicida seria um jogo de serviço, ele era pra durar vários anos, esse ano de 2025 era pra ser um ano de colheita dos lucros do Esquadrão Suicida e que não precisaria ter um outro jogo para lançar. Só que agora o jogo do Esquadrão Suicida morreu, não tem nenhuma perspectiva de lançamento próximo para esse ano para ganhar dinheiro, com exceção de alguma coisa que eles podem fazer com Hogwarts Legacy. Talvez relançar um remaster, alguma coisa, talvez eles estejam pensando em fazer isso. E também, claro, alguns jogos de celular, mas jogos grandes para console, nenhuma perspectiva. Ah, Gabriel, mas e o jogo da Mulher Maravilha? Ainda bem que vocês perguntaram do jogo da Mulher Maravilha, porque é outra coisa assustadora nesse artigo. Uma das maiores apostas da empresa é um jogo baseado na Mulher Maravilha e que tem tido problemas para ser desenvolvido, segundo pessoas familiarizadas no projeto. E é aqui que vem a bomba, galera. No início do ano passado, ou seja, 2024, o jogo foi reiniciado. Então aquela esperança que a gente tinha de ver alguma coisa de Mulher Maravilha esse ano acabou. Acabou. O jogo foi reiniciado, trocaram o diretor. E as coisas ficam piores, tá? O jogo já custou mais de $100 milhões, disseram pessoas que pediram anonimato, discutindo informações não públicas. Caraca do céu! O jogo já custou $100 milhões e não há perspectiva de lançamento! Vocês têm noção disso? O próprio artigo diz que o jogo está há anos de ser publicado. Caso chegue ao mercado. Porque é aquele negócio, a empresa pode perceber que o jogo vai ficar tão caro, tipo 300, $400 milhões, que é melhor parar agora,
com um prejuízo de 100 milhões do que arcar com um prejuízo de 200, 300 mais na frente. Mas isso é especulação do artigo. O problema todo é que ele já gastou 100 e põe aí mais uns 2, 3 anos para desenvolver. Complicada a situação desse jogo da Mulher Maravilha agora, hein? Fiquei muito preocupado. Eu não ficaria surpreso se esse jogo ser cancelado num futuro breve, hein? E é nesse momento que o artigo lembra o meu grande inimigo do canal, o JB Perrette. Vocês lembram do Perrette? O cara que falava dos jogos de serviço, chefe de jogos e da divisão de streaming. Ele que uma vez falou numa palestra que tinha que fazer jogos de serviço. Todo mundo caiu em cima dele, dizendo que ele era um incompetente que não sabia nada de videogame. Pois é, ele ainda tá na Warner, tá? E o pior, o artigo leva a crer que enquanto o Haddad não for substituído por um outro CEO, o Perrette aí pode assumir algumas funções do cara. O que é extremamente alarmante, hein? Porque esse cara não entende bulhufas. Não entende nada. A palestra que ele deu pra falar de jogos de serviço, meu Deus do céu! Bem, o Perrette falou assim, ó, voltaremos à lucratividade em 2025. Não voltaremos à lucratividade que queremos nos próximos 2 ou 3 anos. Serão necessários 2 a 3 anos para reconstruir e redefinir os níveis em que queremos estar. Mas a recuperação é imediata. Ou seja, essa frase quer dizer que talvez esse ano a Warner tenha algum tipo de lucro ou alguma coisa sem perda, não como no nível que foi no ano passado, ali, as perdas de 200 milhões, mas ter lucros de verdade, os lucros que eles estão esperando. E isso não deve acontecer tão cedo. E ele até citou 1 ou 2 anos. E até onde a gente sabe, entre os jogos grandes da Warner, o da Mulher Maravilha, na teoria, deveria ser o jogo mais perto de ser lançado. Para ele estar dizendo 1 ou 2 anos, é porque é muito improvável a gente ver um jogo da Mulher Maravilha antes de 2027. E beleza, aqui já deu para ver que a situação da Warner Games é assustadora. Mas é nesse momento que o artigo dedica 3 parágrafos para falar um pouco da gestão desse Haddad aí. E é aqui que vocês vão ficar careca como eu, vocês vão arrancar o cabelo, porque não dá para um cara que é o chefe da divisão de games fazer essas coisas. De acordo com entrevistas com dúzias de funcionários da Warner Games e dos estúdios que ela tem, havia uma falta de visão forte e coesa durante o reinado do Haddad, e que foi justamente um período tumultuado na Warner, porque logo depois que ele assumiu, teve aquela compra da AT&T, teve toda aquela questão antitrust por conta da compra da AT&T, e depois teve mais uma mudança por conta do Zaslav. E o Haddad, pelo jeito, não sabia muito bem o que fazer durante essas transições. Então eles dizem que o Haddad é formado pela Harvard Business School, o que para mim prova que só porque você fez faculdade na Harvard não significa nada. Nada. Só que provavelmente você é rico e tem bons contatos para te colocar num cargo grande. Provavelmente foi o caso desse Haddad. Ele iniciou sua carreira em empresas de brinquedo e entretenimento e ingressou na Warner Games em 2013 e tornou-se chefe da divisão 2 anos depois. E atenção para essa frase. Os colegas os descreveram como um executivo sofisticado que não parece ficar muito tempo jogando videogame, algo que os funcionários ocasionalmente consideravam desafiador, quando tentavam conversar sobre mudanças e nuances dos produtos, ou seja, de videogame. Os caras queriam conversar sobre videogame com ele, e ele não entendia nada, porque ele não jogava videogame, ele não tinha nenhum tipo de referência. Isso daqui já era uma questão para demissão no primeiro ano. Uma coisa fica ainda mais assustadora. A equipe também reclamou que poderia levar meses para receber respostas sobre assuntos grandes e pequenos. O cara sentava a bunda no computador e não respondia e-mail. Desde o próximo jogo de um estúdio, de definir se um jogo vai sair ou não, até se eles participariam da conferência da E3. Rapaz! Meu Deus! Como é que uma pessoa... O cara chefe da coisa toda de games. Esse parágrafo aqui, me desculpa, mas é para esse senhor nunca mais trabalhar na vida sendo CEO, para ele aprender. Ele não dava autorização para seguir com os projetos. Ele parava os projetos. As equipes que ficam desenvolvendo videogame sabiam o que fazer. E olha, talvez em defesa do Haddad, ele não tinha o que responder, porque ele não tinha um orçamento definido por conta dessas aquisições da AT&T e depois da Discovery. Essa é a única explicação, mas mesmo assim, o cara deixava as pessoas sem responder. Como assim? E a descrição da matéria ainda diz sobre coisas grandes e pequenas. Tipo,
começar um novo projeto, daí fica em stand-by e o projeto não sai. Ou sei lá, coisa pequena seria conseguir um orçamento extra para provar uma certa coisa no videogame, e nem isso o cara respondia. O que ele fazia no dia a dia? Em subsidiárias da Warner, como a Warner Games Montreal e a Monolith, os funcionários se sentiam presos no limbo, enquanto esperavam pelas decisões do Haddad e da sua equipe, que ninguém dava resposta. O artigo, então, tenta entender por que estavam demorando para responder. E eles acham que é justamente por causa dessas aquisições que eu comentei, a TIT, Discovery. Era tanta mudança grande dentro da empresa que eles podem ter se sentido pressionados até para não gastar muito dinheiro e evitar grandes chamadas no topo da empresa. Tipo, vocês estão gastando muito. Porque naquele momento toda a empresa estava assolada por uma grande incerteza. Porque era a mudança da Warner, eles estavam devendo dinheiro, não sei o que e tudo mais. E até hoje a Warner está devendo dinheiro, diga-se de passagem. O artigo entrevistou o Martin Carrier, que é o ex-chefe da Warner Games Montreal. E ele disse assim, ó: havia muita coisa acontecendo politicamente dentro da organização. E o foco nos games talvez tenha se perdido um pouco. Então, talvez não tenha sido só culpa do seu Haddad, que não ficava sem responder os e-mails, tá? Vamos ser justos também, talvez não foi só culpa dele. Mas de qualquer jeito, foi a bagunça generalizada da Warner que deixou uma divisão inteira de games sem saber onde ir. Depois ali em 2023, as coisas pareciam que estavam melhorando, até por causa do lançamento do Hogwarts Legacy, que foi o jogo mais vendido daquele ano. E foi ali naquele momento que o Zaslav já tinha meio que reorganizado a Warner, e também foi aqui quando a Warner definiu que ela não iria terceirizar o desenvolvimento de games. Isso foi uma coisa que o Zaslav comentou, né, que a Warner era uma empresa diferente da Disney, que não licenciava os jogos. Ela fazia in-house, né, dentro com as empresas que ela adquiriu, a Rocksteady e a Monolith. Quando você faz in-house, o risco é muito maior, mas é o seu jogo, né? Você tá dentro de casa fazendo o próprio jogo. A recompensa pode ser muito maior. E o Zaslav entende desse jeito e adotou essa estratégia, que é bem diferente da Disney. É o Marvel Rivals, o jogo terceirizado, o jogo licenciado, feito por uma outra empresa. A Marvel Disney ganha lucro, é óbvio, eles ganham uma parcela ali. Mas quem tá desenvolvendo o jogo ganhou essa licença para desenvolver. Não é um estúdio dentro da Disney. E por enquanto a Warner não deve mudar essa estratégia de desenvolver os jogos grandes nos estúdios que ela tem. Talvez no futuro isso mude, até um especialista falou isso no artigo, mas é uma coisa mais pra frente caso tudo dê errado. Hoje, mesmo com a situação sangrando demais, a Warner não vai terceirizar, não vai licenciar suas franquias. A não ser, claro, que a gente esteja falando de um jogo pequeno. Aí sim pode acontecer algum tipo de licenciamento, como já aconteceu no passado quando a gente está falando de jogos pequenos. E beleza, aqui nesse momento o artigo encerra a parte mais macro do negócio falando da Warner Games. E eles começam a falar individualmente de cada estúdio. Começando pela Monolith, que é o estúdio que está desenvolvendo o jogo da Mulher Maravilha. E essa é outra parte extremamente assustadora que mostra a bagunça que era a Warner. O artigo recapitula que a Monolith, quando lançou o primeiro jogo lá do Shadow of Mordor, lá em 2014, virou o estúdio queridinho da Warner, porque conseguiu fazer um grande sucesso. Foi um jogo que vendeu bastante, um jogo que teve uma boa recepção do público e da crítica. Mas depois, em 2017, a sequência deles acabou não indo tão bem assim. E eu também quero lembrar que a sequência do Shadow of Mordor teve aquele problema das lojas, porque eles aprimoraram aquele sistema Nemesis que tinha no primeiro e no segundo, só que também eles colocaram um sistema de loja que ficou muito agressivo e muitas pessoas reclamaram na época. E isso prejudicou bastante o desempenho financeiro do jogo. Mas bem, depois do Shadow of War, a Monolith queria fazer um outro jogo utilizando o sistema Nemesis, mas uma franquia nova, desenvolvendo novos personagens e tentando juntar esse sistema Nemesis dentro da narrativa da história. Mas assim, qual que foi o problema? A Warner não queria fazer um novo jogo, uma nova franquia. E ofereceram outras franquias ali, ó, Game of Thrones, um outro jogo do Senhor dos Anéis, algo da DC, e a Monolith ficou nesse impasse, desenvolvendo esse jogo novo, enquanto que a Warner não sabia o que fazer, não dava uma orientação para esse estúdio. O seu Haddad não respondia os e-mails. Até que, finalmente, em 2021, alguém bateu o martelo e disse: vai ser o jogo da Mulher Maravilha. E vocês vão fazer o jogo da Mulher Maravilha. Só que entre cancelar esse novo jogo de uma nova IP da Monolith e ter o jogo da Mulher Maravilha, a galera que tava no estúdio mesmo, que trabalhava lá, que desenvolvia o jogo, dava o sangue pro jogo, disse que ia sair. Não, vocês não vão fazer o novo jogo de IP que eu quero fazer. Tchau! Inclusive, nessa toada foi o chefe da Monolith, o Kevin Stephens. E o cara levou outros diretores da empresa para abrir uma nova empresa junto com a EA. E aí a Monolith virou uma sombra do que ela era. Filme muito parecido com o que aconteceu com a Rocksteady. E o pessoal que sobrou ficou lá,
ficou responsável em fazer o jogo da Mulher Maravilha. E aí o jogo da Mulher Maravilha realmente começou a ser desenvolvido em 2021. E a primeira visão do pessoal que ficou na Monolith era fazer um jogo que utilizava o sistema Nemesis. Porque é a ferramenta que eles registraram lá, eles têm que usar o sistema Nemesis de qualquer jeito. E a princípio, o jogo da Mulher Maravilha ia ser um jogo que a Diana poderia fazer amizades com vilões e eles formarem uma equipe. Não me pergunte como que isso ia funcionar narrativamente, eu acho uma porcaria, mas esse era o plano. Mas essa ideia de usar o sistema Nemesis, em algum momento do desenvolvimento, alguém percebeu que era uma furada e falou assim, ó, vamos mudar tudo. E foi o que aconteceu no início do ano passado. Mudou o diretor e o jogo foi reiniciado. E nessa brincadeira aí eles já gastaram 100 milhões de dólares. Mas hoje, pelo que estão dizendo, o jogo da Mulher Maravilha é um jogo de ação e aventura. Simples assim, a princípio não usa o sistema Nemesis, ou se vai usar, vai ser algo bem em menor escala do que estava sendo planejado, e deve ser uma história linear e tudo mais. O artigo ainda diz que o destino do jogo da Mulher Maravilha ainda é incerto. O que eu falei, o jogo gastaram 100 milhões, podem não querer gastar mais. Ninguém realmente está sentindo muita confiança com o jogo nesse momento. Mas o jogo ainda segue em desenvolvimento, mas como teve esse reboot em 2023, põe aí no mínimo mais um ano esperando para ver alguma novidade do jogo. Agora a gente vai para a Warner Games Montreal. A Warner Games Montreal é aquela empresa que desenvolveu o Arkham Origins, utilizando a engine da Rocksteady. Foi um jogo que se saiu bem, e depois desse jogo eles começaram a apoiar outros projetos da Warner. Só que daí, em 2016, quando o Haddad realmente assumiu o mandato dele, o artigo lembra que foi bem na época que jogos de serviço como GTA Online e o Destiny estavam começando a bombar. Então a Warner Montreal sofreu na veia o problema de querer buscar jogos de serviço, porque o objetivo do Haddad era realmente emplacar um jogo de serviço que eles iriam ganhar uma quantia recorrente todo mês. E aí, o que aconteceu? Sobrou para Warner Bros. Montreal. Eles começaram a desenvolver um jogo com essa filosofia do jogo de serviço. Adivinha qual jogo? Gotham Knights! Eu sempre disse aqui que eu suspeitava que Gotham Knights era pra ser um jogo de serviço. E tá aqui, tá confirmado esse jogo era pra ser um jogo de serviço. O artigo até diz, no meio do desenvolvimento, enquanto lutavam para progredir no novo projeto, o estúdio abandonou o sistema de serviço online e lançou Gotham Knights em 2022 sem esse sistema. Mas também foi um jogo bem criticado. E é aqui que vem uma informação nova que eu não sabia. A Warner Bros. Montreal queria fazer uma espécie de sequência desse jogo, um Gotham Knights 1.5, na qual corrigia os problemas e até aprimorava o jogo. Mas a Warner rejeitou essa ideia e colocou a Warner Bros. Montreal para ajudar outros estúdios que estavam desenvolvendo outros jogos. Provavelmente aí entra o Esquadrão Suicida. E é agora que vem uma outra novidade, porque enquanto eles estavam ajudando no desenvolvimento desses outros jogos, uma parte da equipe estava tentando emplacar novos projetos. E é com isso que veio o projeto do John Constantine, um jogo que, pelas informações que eles pegaram, era algo que entusiasmava o pessoal da Warner. O seu Haddad gostou da ideia de ter um jogo do John Constantine, mas vejam só, quando a Warner Bros. Montreal mandou todas as informações, quanto que o projeto iria custar, o seu Haddad simplesmente não aprovou e nem desaprovou o projeto. Ficou no limbo. Esse jogo do John Constantine é uma boa ideia, mas eu ainda não consegui aprovar o orçamento. E todo mundo ali da Warner Bros. Montreal ficou a ver navios. Depois que o pessoal viu que não iria sair esse projeto envolvendo o John Constantine, eles sugeriram fazer do Coringa ou do Flash. E a ideia do Flash até que saiu um pouquinho mais do papel, só que logo depois, em 2023, saiu o filme do Flash, que flopou gigantemente. E qualquer chance de um jogo do Flash morreu ali. Rapaz, depois ficam dizendo que o Gabriel não tá na maluquice em achar que o Flash não tá na geladeira. Me digam que isso não é tá na geladeira, é quase a definição de tá na geladeira. Os caras não acreditam no próprio potencial da IP deles, né? Sacanagem. Depois que esse jogo do Flash realmente morreu, parte da diretoria ali da Montreal simplesmente deixou a empresa. Sim, os caras não aprovam nada. Vocês acham que grandes desenvolvedores de videogame vão se contentar em fazendo coisas terceirizadas de estúdios de outros jogos? Claro que não, os caras querem fazer os seus jogos. Então, olha só, na gestão da Warner, teve desmanche da Montreal, da Rocksteady e da Monolith. Isso é uma incompetência total. O artigo também encerra dizendo que a Montreal ainda está desenvolvendo em paralelo
os jogos para os outros estúdios, como o jogo da Mulher Maravilha e um jogo do Game of Thrones, que é para celular. Beleza, agora a gente vai para Avalanche, que é o estúdio que desenvolveu o Hogwarts Legacy. O ponto todo da Avalanche é que quando eles lançaram o Hogwarts Legacy, nem mesmo a própria Warner esperou que o jogo ia fazer tanto sucesso. Mas ainda assim, é Harry Potter, o jogo bombou, era um jogo que todo mundo sonhava. Até por causa do sucesso desse jogo, a Warner tentou investir um pouquinho mais num outro jogo do Harry Potter, que era aquele jogo do quadribol para celular. Só que o jogo do quadribol também flopou, o que fez o próprio Zaslav comentar que não é porque tem o logo do Harry Potter ali que qualquer coisa vai dar dinheiro. Não é bem assim. E a Warner tá sentindo na pele isso, que não dá para fazer jogo de serviço de qualquer jeito. Ah, é o jogo de quadribol do Harry Potter, e daí é um jogo de qualquer jeito, sabe? Não dá, não dá. O mercado de videogames já tem muito jogo muito bom. Essa é a verdade. Fazer jogo nota 6 não dá dinheiro. E agora estão vendo, estão colhendo os frutos dessa gestão incompetente. E a última coisa que o artigo fala é da Rocksteady. É nesse momento do artigo que eles comentam que o seu Haddad achava que o jogo do Esquadrão Suicida ia fazer $1 bilhão. Cara maluquinho que não entende nada de videogame, comandando uma das empresas mais importantes da indústria. O artigo também passa pelas mesmas coisas que a gente já comentou em outros vídeos. A Rocksteady era uma empresa que fazia jogos single player. E aí, de repente, estava fazendo jogo multiplayer de tiro dentro de um sistema de serviço. Os caras boiaram, não sabiam o que fazer. E que, inclusive, levou alguns diretores históricos da Rocksteady a saírem da empresa, como o Sefton Hill. Diga-se de passagem que o Sefton Hill também tem culpa na história do Esquadrão Suicida, tá? Ele não é inocente nesse jogo. Então o que acontece agora é que a Rocksteady tem que se reestruturar e começar a fazer um novo jogo. E o artigo também diz que eles vão fazer um jogo do Batman. Só que também eles dizem que vai levar muito tempo para esse jogo ficar pronto. Porque jogos AAA nos dias de hoje levam de 4 a 5 anos para ficar pronto. É por isso que eu comentei aqui uma frase do James Gunn uma vez, que ele disse que vamos fazer jogos do universo do DCU pro videogame. E, cara, não é assim tão fácil. Não é. Porque leva muito tempo. Você vai começar a fazer hoje, você vai lançar um negócio em 2028 ou 29. Não tem como você seguir o ritmo do universo compartilhado, porque o universo compartilhado sai uma coisa ou duas por ano. E depois dos fracassos do jogo do Esquadrão Suicida, você vai querer lançar jogo grande de personagem menor? É, sabe, extremamente arriscado fazer esse jogo, ainda mais com a imagem da Warner Games. Hoje eu só vejo uma solução para Warner Games: aceitar os prejuízos, colocar a bunda na cadeira, começar a desenvolver jogo single player que a galera goste, que sejam jogos bons e não jogos nota 7, como a gente teve, ou nota 6, como foi o Gotham Knights. Só que ao mesmo tempo eu morro de medo porque o seu Peet segue na Warner, o cara que deu entrevista falando de jogo de serviço. Então assim, não há perspectiva realmente muito boa. O jogo da Mulher Maravilha, eles já gastaram 100 milhões, fizeram um reboot, vai levar mais 2 anos para ficar pronto. Eu espero que eles aprendam as lições, porque tudo mostra que eles fracassaram por conta das ações erradas de gestão. Esse artigo mostra que a gestão anterior não era competente o suficiente para ter a divisão de games. Essa é a verdade. Porque foi uma pataquada atrás da outra. Assim, ó, erros como esse, ficar um tempão sem passar orçamento, sem dizer se vai ter de fato dinheiro para fazer um jogo ou não, ficar dando resposta evasiva se, vamos fazer o jogo do John Constantine, não vamos fazer. Não dá, velho, não dá. Não dá para ser assim tão incompetente. Hoje os jogos, eles estão tão caros que eles praticamente obrigam eles serem extremamente seguros. Isso é uma praga que tem na indústria AAA, mas é verdade. Os jogos AAA, infelizmente, são aqueles jogos seguros. E é isso que, nesse momento, eu acho que eles têm que fazer. Um jogo seguro do Batman. O jogo seguro do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones. E pouco a pouco eles irem resgatando o prestígio que eles já tiveram. É uma longa estrada, dá pra recuperar porque são franquias gigantes. Mas se eles não conseguirem fazer isso, aí eles vão virar a Disney, né? Que fica licenciando para outras empresas. Talvez seja bom, talvez seja ruim. Na minha cabeça é sempre melhor fazer coisas dentro de casa. Mas dada essa incompetência da Warner, eu já não tenho tanta certeza. Vamos torcer que eles se reorganizem e não cometam os mesmos erros de antes. Esse é o mais importante, não cometer os mesmos erros de antes. Não achar que qualquer porcaria nota 5 com sistema de serviço vai dar dinheiro para eles só porque tem o nome do Harry Potter, o nome do Batman, o nome do Superman ali. Porque não é assim que funciona. Mas enfim, galera, já dei a minha opinião aqui. É um caos, na minha opinião, isso é um caos. Esse artigo aqui reflete o caos que é essa divisão de games. E no mais, eu fui por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer.
E esse foi o vídeo conversando sobre o desastre que é a Warner Games. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.